O Flamengo fez o jogo de fundo ontem no Maracanã e Marcinho comandou a festa rubro-negra. Fábio Azevedo. Antes do jogo, o Flamengo distribuiu flores para a árbitra e assistentes que comandaram a partida. A primeira chance foi com o Ibson. Ele aproveitou a jogada de Renato Augusto. Se o goleiro Bruno não estivesse atento, o friburguense faria o gol. Mas quem tratou de levantar a torcida foi Marcinho. De cabeça, ele fez 1-0. 2 minutos depois, a bola sobrou na entrada da área e Renato Augusto não perdoou. 2-0. De novo Bruno. O goleiro do Flamengo salvou o time 2 vezes. Mal começou o segundo tempo e Souza perdeu uma ótima chance. Já o atacante Léo foi mais eficiente. Depois de Toró pular e não alcançar, ele não teve pena do Bruno. 2-1. Léo Moura até tentou, mas parou nas mãos do Adriano. O friburguense sentiu que podia empatar e Léo arriscou de letra. Depois foi a vez de Ziquinha perder gol feito. Parece replay, mas não é. Desta vez, Léo Moura não erra o alvo e faz 3-1. O gol desmontou o friburguense. Em contra-ataque rápido, puxado pelo Renato Augusto, Juan serviu Marcinho. Resultado, 4-1. Depois de alguns sustos, o alívio. A goleada de 4-1 deixa o Flamengo próximo à semifinal da Taça Rio. Mais do que isso, dá tranquilidade ao técnico Joel Santana, que pode poupar alguns titulares contra o Madureira. Tudo pensando na Libertadores. Se o meu preparador físico, se o nossos fisiologistas, médicos, enfim, acharem melhor que um ou outro jogador está com algum tipo de problema, nós vamos pensar no assunto. Mas se não for assim, eu tenho que botar o jogador tem que jogar. No dia em que as mulheres ganharam flores no Maracanã, sobraram gols e alegria para uma torcida. Nós estamos já acostumados a ver árbitros homens apitar, né? Então você tem uma maneira de reclamar, uma maneira de cobrar mais. Mas quando se trata de uma mulher, você tem que medir as palavras, você tem que saber conversar, para que não qualquer coisa desagradável que você disser para ela pode resultar num cartão amarelo ou quem sabe no vermelho. Olha que bonita atitude do Flamengo, oferecendo flores às 4 árbitras antes do jogo. Mas eticamente, será que é correto? Se fosse um quarteto masculino e o Flamengo oferecesse um reloginho de presente, um brindezinho para cada um, seria a mesma coisa? Análise do Canhotinha, Gerson. Não, naturalmente que não seria, mas isso foi uma delicadeza, né? Naturalmente. E qualquer premiação, qualquer presente é uma delicadeza. Exatamente, mas para o homem é meio mais complicado, você leva sempre para um outro lado. Mas aí com as 3, né? Pela primeira vez arbitrando, as 4, arbitrando, né, um jogo, então foi até uma coisa delicada. Agora, o detalhe é que falou muito bem o Marcinho. Tem que saber como falar, tanto com o árbitro homem, quanto e principalmente com as mulheres. Tanto é que ontem, eu acabei de falar, ontem não aconteceram aqueles gestos, aqueles palavrões, que até, de repente sai até normalmente. Então eu acho que isso é até bom, porque isso passa pela educação também. O que me chama a atenção também é o crescimento do Renato Augusto, ganhando ritmo de jogo e a cada partida melhorando o seu rendimento técnico e o rendimento físico também, né, não, Gilson? O Renato Augusto é um talento, né, Zé Carlos? Agora o rendimento físico, o preparador físico Ronaldo Torres falou que ele está no pique, está já recuperando a forma. Vai ser um jogador importantíssimo para o Flamengo, principalmente lá em cima na altitude, em Cusco. Porque ele é um jovem, tem pulmão, vai chegar lá de repente arrebentar. Esse jogo pro Flamengo, se bobear, então tem que ir com tudo. E ao Flamengo resta um empate no jogo de sábado contra o Madureira, às 4 da tarde, para garantir classificação no quadrangular final. E o Flamengo é favorito, não é não, Zeca? Não tem a dúvida disso. Agora o Renato Augusto, o que é legal do Renato Augusto é que ele perdeu o medo de chutar, né? Ele está chutando e chutando muito bem, fazendo muitos gols de fora da área. E ele chuta bem, perdeu o medo e está fazendo gols, né? E a grande deficiência dele quando ele surgiu era exatamente isso que o Zeca lembrou. Era o chute. O Cuca pode trabalhar hoje à noite à beira do campo.
até que o recurso seja julgado pelo STJD. Mais um efeito suspensivo garante a presença do Cuca na beira do campo. Lembrando que Botafogo e Cardoso Moreira, hoje, no Engenhão, começa às 7h30 da noite. E o Botafogo é franco favorito e vai se classificar tranquilamente. No Vasco, o Vasco não vence do América desde 2004 e está buscando a vitória hoje em São Januário. O Vasco que não ganhou nenhum clássico, não ganhou de nenhum dos 3 outros grandes. O Vasco, quando eu falei em lanterna, é porque no somatório dos 2 turnos, no total de pontos ganhos, o América é o último colocado e está correndo risco de um rebaixamento, né, Gilson? Infelizmente, né, Zé Carlos? O América, aquele belo estádio Julite Coutinho. Hoje, se o campeonato terminasse hoje, é que não termina hoje, mas se terminasse hoje, o América tem 6 pontos. Cairia o América para a 2ª divisão, que é lamentável. Né? Lamentável mesmo. E você perdeu algum lance do Jogo Aberto Rio? Então acesse www.mesaredondario.com.br e fique por dentro de tudo que rola no futebol carioca. 12h47, no próximo bloco, seleção derrota a Suécia por 1-0, não apresenta um bom futebol. E o Dunga disse que o Pato ainda não é craque. Imagina, daqui a pouco a gente volta. A seleção brasileira derrotou a Suécia por 1-0 ontem em Londres, mas o futebol não agradou. Foi preciso uma falha do goleirão aos 26 do segundo tempo. Ele chuta em cima do atacante brasileiro, que não pensa 2 vezes. Vira e manda pro gol. E que pontaria para fazer um golaço. Na comemoração, soco no ar, igual o Rei Pelé. Mas para o técnico Dunga, a comparação fica por aí. Toda a expectativa que se criou em cima dele, foi assim no Milan, foi aqui, agora. Mas aí vamos exagerar já, né? Não pode esperar que resolva tudo sozinho, que o jogador tem que entrar naturalmente e deixar ele jogar, que talento tem. Olha, o Dunga ainda falou que o Pato não é craque, tem uma longa estrada pela frente. Não vamos exagerar. Não vamos exagerar, mas só um craque faz um gol, de costas pro gol, de virada, depois da lambança do goleiro. Não é qualquer... O Afonso não faria. Ficou provado que o Pato é o goleiro. Que o goleiro é que é Pato. E aí, Gerson? E aí? É craque ou não é craque? É craque. A Europa está de joelhos. Ele já é, com 18 anos, 20 anos, sei lá, 19 anos. Já é em Milão. Já é craque lá na Itália. Aí ele já não pode sair na rua, é astro e tudo mais. Aí o Dunga veio dizer isso aí. Agora, quem é? É o Alonso? Alonso? Afonso. E o Carlinhos? Qual Carlinhos? O que ele vai ainda convocar? É esse que você quer? Será quem é Carlinhos? Agora, uma coisa fica bem clara. O lateral direito, o Daniel Alves, não joga mais que o Wagner Diniz, do Vasco. Não joga mais que o Alessandro, do Botafogo. Não joga mais que o Leonardo Moura, o melhor lateral direito do Brasil e que é titular. Nem ele, nem só de Rafinha, que entrou ontem. Também. Nada, não joga. Vamos ao recado final do Zeca Marques, repórter da Rádio Globo, que está jogando sapato no Futebol Show. Garotinho, é o seguinte, meu destaque é para quem elaborou essa tabela do estadual 2008. Todos os clássicos estão esvaziados. Não sei nem se vamos ter clássicos, acho que só lá no final, né? Vamos ter um clássico assim com casa cheia. Então vai para quem elaborou a tabela do campeonato estadual. A última do Gilson Ricardo. A última vamos esperar até logo mais para vamos saber se o Leandro Amaral continua no Vasco ou volta para o Fluminense. Tudo pode acontecer. Atenção, porta-vozes aí de plantão. Manda, liga logo. Vamos ao recado final do Gerson Canhotinha de Ouro. Deixou a bola quicando, ele veio. Gol. Quer saber? Olha aqui. É gol. Quero mandar um outro recado aqui pro Dunga. Ô Dunga, alguém, a qualquer momento você tem que começar. E é bom sempre começar com 18, 19 anos, tá certo? Do que com 75. Valeu? Termina mais um Jogo Aberto Rio. Amanhã, 12h30, novo encontro só falando do futebol carioca. Até lá.